Olá, hoje daremos início à aula de criação e implantação do método de avaliação 360 graus. Esse método é muito importante e muito utilizado nos dias de hoje, tendo em vista que ele minimiza muito a subjetividade e a tendenciosidade que naturalmente se tem em qualquer processo de avaliação nos dias de hoje dentro das organizações. Um ponto a ser destacado é que tal procedimento, tal processo, melhor dizendo, de avaliação de desempenho, considerando esse 360 graus, ele está focado numa quantidade maior de pessoas, justamente pelo fato de que quanto mais pessoas avaliarem determinada pessoa complementar, um determinado sujeito, maior a impressão e maior a conclusão que de repente pode estar ratificada dentro de um desempenho considerado aquém ou até mesmo além do necessário. É evidente destacar que quando uma pessoa apenas ou um grupo menor de pessoas fazem a avaliação de desempenho de uma outra pessoa, muitas vezes em função da percepção, essas conclusões elas podem ser muito difusas do que realmente, digamos, nós encontraríamos se tivéssemos mais pessoas participando desse procedimento. Mas para que nós possamos começar a aula de hoje, é muito importante que você conheça e entenda principalmente todo o conceito e toda a dimensão que está, digamos, apresentada no método de avaliação 360 graus. Vamos dar uma olhada? A avaliação em 360 graus tem por finalidade oferecer o feedback de todas as fontes, incluindo supervisores, colegas, subordinados e clientes. É uma avaliação que contempla a participação de todos em um mesmo processo, no intuito de se fazer um diagnóstico mais preciso do desempenho. Você viu no conceito apresentado que ratifica o que foi falado anteriormente, que o processo de avaliação de desempenho em 360 graus contempla, melhor dizendo, um número maior de pessoas que possam ratificar aquela percepção existente em relação ao desempenho de determinado profissional. Cabe destacar também que quando se fala do método de avaliação 360 graus, esse envolvimento de um número maior de pessoas possibilita ao gestor ou à pessoa que está lá aplicando o instrumento de avaliação de desempenho uma certeza a mais de que o trabalho, de certa maneira, está sendo bem realizado, o que inclusive também é bom para o avaliado. Cabe destacar também que dentro do processo de avaliação de desempenho, independente se seja 360 graus, ou enfim, dependendo de como for, o ponto a ser destacado é que todo o processo de avaliação, e neste, por consequência, também é muito importante, nós podemos considerar o aspecto de análise intelectual ou racional, ou aquilo que a gente chama de emocional. Para que você possa ter um exemplo muito claro do envolvimento emocional ou racional dentro do processo de avaliação 360 graus, eu te convido agora para assistir o trecho de um filme chamado Vida de Inseto, filme esse inclusive que é muito interessante e vai te dar todo o exemplo necessário para que nós possamos continuar essa explicação. Vamos dar uma olhada? Me perdi! Cadê a trilha? Não estou vendo mais a luz. O que eu faço? O que eu faço? Socorro! Vamos empacar aqui pra sempre. Nada de pânico! Nada de pânico! Somos profissionais treinados. Fiquem calmos. Vamos dar a volta na folha. Dar a volta na folha? Eu acho que não vai Ah, dar. bobagem. Isso não é nada comparado àquele galho em 93. Isso! Bom! Estão indo bem! Isso mesmo! Olhem nos meus olhos, não desviem deles! E olha aí a fila de novo! Obrigado, Sr. Solo, obrigado! Bom trabalho, pessoal! Você pode ver no filme a cena em que a formiga, a líder do processo, a gestora do processo, ela trabalha de uma forma extremamente racional e intelectual, tendo em vista que quando a folha cai e a outra formiga meio que se desespera porque perdeu a condução da fila, ela vem e vai indicando o caminho passo a passo, de uma forma muito ponderada, de uma forma muito sensata,
para que, digamos, as coisas voltassem ao normal. Esse é o exemplo de um método, de um envolvimento racional, intelectual, dentro de um processo de avaliação que possibilita, não só para o avaliador, bem como para o avaliado, uma certeza de que as coisas são feitas de maneira imparcial, ou imparciais, melhor dizendo, e também possibilita ao avaliado a certeza de que aquele envolvimento, aquela percepção, ela está, digamos, baseada numa questão de melhoria do profissional. Isso é muito importante nos dias de hoje. Porém, se nós pensarmos num envolvimento emocional, as emoções certamente elas atrapalham e muito os nossos julgamentos, as nossas percepções, tendo em vista que nós apenas observamos aquilo que nós queremos ver, aquilo que, digamos, emocionalmente nós estamos dispostos a ver. Se na mesma cena o gestor, ao invés de conduzir de forma racional, sutil, o trabalho daquele funcionário ou daquela formiga, melhor dizendo, se ele trabalhasse isso de uma maneira muito emocional, certamente a fila iria continuar caminhando, porém a formiga estaria lá escutando os seus devidos expropérios em função de um desempenho aquém e certamente estaria aí envolvida com críticas e os conflitos provavelmente surgiriam sem a menor sombra de dúvidas. Essa é a diferença entre o emocional e o racional. O emocional, e não que seja de todo ruim, mas o emocional é muito complicado para se trabalhar, porque se gera conflitos e muitas vezes, em função das relações de poder, o emocional, o envolvimento que se tem, se transforma em algo aquém daquilo que não só o avaliador, bem como o avaliado, gostariam de ter como um resultado de um processo de avaliação. Pense que se todas as pessoas que estiverem envolvidas dentro do processo de avaliação de desempenho tiverem um envolvimento emocional, certamente o resultado estará muito aquém do necessário e do desejado. Porém, se todas as pessoas tiverem um envolvimento racional, em função de um objetivo específico, tendo em vista que a questão da melhoria contínua é muito importante, certamente, tanto o avaliador, bem como os avaliados, terão a clareza de que todas as constatações e as considerações foram apresentadas no intuito de melhorar e possibilitar com que todos, funcionários e a própria organização, saiam ganhando com os resultados alcançados. Bom, diante de tudo o que foi exposto até o presente momento, você deve estar se perguntando, se a avaliação de desempenho 360 graus é tão boa, por que a maioria das empresas, de certa maneira, ainda não trabalham com isso? Bom, e para te responder essa questão, eu vou lhe apresentar os pontos positivos e negativos desse tipo de avaliação, para que você possa tirar as suas próprias conclusões, bem como também explicar de uma maneira muito cuidadosa as razões, os motivos que fazem com que nem todas as organizações trabalhem com esse tipo de avaliação. No primeiro momento, vale constatar o aspecto positivo da avaliação de desempenho 360 graus. E talvez o ponto de maior significância, o maior significado, seja exatamente a possibilidade de você ter um feedback muito maior, tanto em forma qualitativa, bem como de forma quantitativa. A explicação é muito simples. Um gestor, um avaliador, por mais que queira, ele deve ter uma proximidade, ele deve ter uma relação muito próxima com o avaliado. Então, a partir do momento em que outras pessoas que estão, digamos, compondo esse sistema de avaliação 360 graus, à medida que essas outras pessoas estão também se relacionando com o avaliado, certamente haverá um acréscimo de opiniões, de pontos de vista e até mesmo de controle, por que não, em função daquilo que foi apresentado. Desta forma, então, é um grande ponto positivo, tendo em vista que, qualitativamente, quanto mais pessoas observarem, quanto mais pessoas avaliarem esse avaliado, certamente as conclusões se tornam mais concretas. E essas conclusões possibilitam naturalmente, num tempo futuro, o desenvolvimento de ações de melhoria, de correção, de treinamento, por que não? Agora, o que ocorre é que, dentro de um processo de avaliação de desempenho, eu não posso pensar apenas em aspectos qualitativos. Eu tenho que pensar também em aspectos quantitativos.
e talvez em cima dos aspectos quantitativos, essa, digamos, inserção de mais pessoas para participar do processo de avaliação torne este método muito mais profícuo, muito mais proveitoso, tendo em vista que quantitativamente as pessoas também têm condições de fazer um acompanhamento em função daquilo que está sendo apresentado. Bom, e agora vamos também aqui comentar um ponto negativo. E para que você possa prestar bastante atenção, fique atento ao que vai ser comunicado. Dependendo do que está em jogo após a avaliação, é muito comum que as pessoas façam acordos ou atuem de forma defensiva para obter benefícios das mais variadas espécies. Porém, podem haver também acordos para eliminar pessoas consideradas indesejáveis, fator que faz com que os gestores tenham de prestar bastante atenção e tenham de atuar de forma imparcial. Como você pode ver na nossa locução, um dos pontos negativos que certamente se ressaltam sobre os demais é, digamos, na medida em que as pessoas que participam da avaliação de desempenho, elas combinam entre si parâmetros de desempenho considerados aceitáveis, ou elas fazem uma avaliação conjunta de características que não necessariamente reflitam aquilo que o avaliado apresentou, isso, de certa forma, pode denegrir todo o processo. Evidentemente, quando ocorrer situações deste porte, é muito importante que o gestor procure utilizar outros sistemas de acompanhamento e que lhe possibilite, naturalmente, um conhecimento complementar àquilo que já está sendo apresentado pelos seus pares. Porque, de certa maneira, todo o processo de avaliação, por mais que se tenha cuidado, ele corre o risco, sim, de, digamos, ocorrerem falhas, tendo em vista que nós estamos trabalhando com pessoas e os interesses, nesses casos, são os mais variados possíveis. Então, desta maneira, considera-se, neste caso, um ponto positivo, bem como um ponto negativo dentro do processo de avaliação de desempenho 360 graus, que, de certa forma, se nós os derivarmos dentro de uma explicação lógica e compatível com o cenário cotidiano das organizações hoje, nós veremos que o método, de certa maneira, ele possibilita, sim, uma grande ampliação do ponto de vista e até mesmo uma certeza a mais de que os caminhos estão indo de forma correta. Porém, nós não podemos esquecer que é necessário todo um cuidado, é necessário com que o gestor trabalhe de uma forma muito cautelosa e, principalmente, instrua muito, por sinal, os seus respectivos pares, os avaliadores em conjunto, para que, digamos, o processo da melhoria contínua prevaleça sobre os demais. Um outro ponto negativo que vai destacar em função até mesmo do que foi apresentado na locução é que, querendo ou não, as relações de poder existem dentro das empresas. E isso faz com que, de certa forma, também o avaliado se sinta muitas vezes inferior a quem está avaliando e até mesmo o próprio avaliador se sinta um pouco mais presente, um pouco mais, com muito mais poder, melhor dizendo, em cima do mesmo. Então, essas relações de poder, por mais que se queira, são difíceis de se controlar, é inerente à pessoa as relações de liderança existentes e essa influência muitas vezes também pode, no caso, digamos, criar um ponto negativo para esse tipo de avaliação. Então, o que deve ser destacado é que a subjetividade dentro do caráter da avaliação de desempenho 360 graus, ela de fato ocorre e que, de certa maneira, em função da quantidade de pessoas, ela tende a diminuir, o que faz com que essa sistemática de avaliação se torne muito mais positiva do que negativa. Um outro ponto negativo também que vale a pena destacar é que, de certa maneira, as pessoas, à medida que vão fazendo as avaliações, elas muitas vezes, em função do anonimato, elas se sentem mais seguras e, consequentemente, por não estarem imbuídas, por não estarem junto de um processo maior, que é o que eu venho enfatizando, que é a da melhoria contínua, elas meio que se descomprometem com o propósito inicial. A questão da avaliação de desempenho, seja ela 360 graus ou até mesmo qualquer outro tipo de avaliação, à medida em que as pessoas se sentem protegidas pelo anonimato, elas podem, não quer dizer que elas vão, mas elas podem sim, muitas vezes, criar cenários que, de certa maneira, não são factíveis, tendo em vista aí toda uma questão de relações de poder, como eu havia mencionado agora há pouco,
bem como também preferências pessoais, objetivos pessoais, relacionamentos com o avaliado, e dessa forma pode vir a prejudicar, sem sombra de dúvida, também esse método de avaliação. Não só esse, bem como todos os demais. Mas no caso de 360 graus, de certa maneira, o anonimato, ele tende, à medida que tem mais pessoas participando do processo, ele tende a ser um ponto negativo, sim. E cabe ao gestor tentar buscar sempre outras alternativas para se ter uma avaliação, mesmo que de forma anônima, mas se ter uma avaliação que seja muito mais condizente com a realidade do dia a dia, trabalhando com indicadores complementares e principalmente esclarecendo muito as pessoas de que aquele tipo de avaliação não será de forma alguma punitivo, mas sim algo que possa, digamos, proporcionar subsídios para a melhoria contínua de todos. Então, de certa maneira, esse anonimato acaba, digamos, indo por água abaixo. Esse lado negativo do anonimato acaba caindo por água abaixo, exatamente em função de que a empresa como um todo já promoveu uma comunicação muito clara, muito extensa, daquilo que, de certa maneira, vai ser o resultado desse processo. É evidente que, independente dos pontos positivos ou negativos de uma avaliação de desempenho 360 graus, a partir do momento em que o avaliado recebe o resultado da avaliação, mesmo concordando ou não, o que ocorre é que, se ele não demonstrar uma postura proativa, uma iniciativa para querer resolver os seus problemas, minimizar os seus pontos negativos, maximizar seus pontos positivos e, principalmente, já que estamos falando de desempenho, mostrar um desempenho aquém daquilo que foi esperado, é esperado e será esperado, certamente a organização o desligará ou o demitirá, porque essa pessoa não vem apresentando resultados compatíveis àquilo que a organização, de certa maneira, exige, necessita. Então, esse tipo de avaliação, o 360 graus, ela possibilita condições para que as pessoas tenham, de uma maneira muito mais completa, condições, né, de saber onde podem e devem melhorar. Outro ponto também que vale a pena ser destacado é que, independente dos resultados, e principalmente em função da postura da organização, quer dizer, em trabalhar a questão da melhoria contínua, é importante que o gestor tenha bem claro em mente que as pessoas, quando participam desse processo de avaliação de desempenho, elas têm uma expectativa muito grande com relação àquilo que a empresa vai lhe proporcionar de subsídios para melhoria, no momento de pós-avaliação. Então, nesse sentido, é muito importante que o gestor tenha em mente, tenha muito claro que ele deve começar devagar, deve começar com cautela, porque as pessoas, em função das suas expectativas, elas tendem a agir mais emocional do que racionalmente. E esse tipo de envolvimento emocional faz com que, muitas vezes, em função dos resultados, digamos, apresentados pela organização, que fique claro, quando são percebidos e, de repente, estão aquém daquilo desejado, os próprios funcionários acabam tendo uma perda significativa de desempenho. Então, é muito importante a organização começar devagar para que ela possa esclarecer, não só para o avaliado, não só para o avaliador, mas para todos os participantes, todos os envolvidos no processo de avaliação de desempenho, que as melhorias serão gradativas, serão feitas de forma gradativas e serão feitas mais ou menos no sentido de buscar condições que estejam compatíveis à própria realidade organizacional. Porque na prática cotidiana não adianta nada a empresa, de um lado, prometer algo que não vai cumprir. Essa promessa de algo que não vai cumprir acaba sendo percebida como algo muito negativo e, consequentemente, todo o envolvimento, seja do avaliador, até mesmo do avaliado, acaba também, de certa forma, ficando aquém do esperado. As pessoas acabam levando a avaliação de desempenho como um mero preenchimento de formulários e isso, ao invés de trazer a melhoria tão sonhada pela empresa, acaba criando um pesadelo a mais, porque uma vez que você, enquanto gestor, insere esse processo, não dá mais para voltar atrás. Então é importante destacar, comece devagar. No primeiro momento, procure trabalhar ações de treinamento. Depois, se porventura, enquanto gestor, tiver condições financeiras para tanto, e principalmente também,
se você, enquanto gestor, quiser trabalhar um sentido de carreira e escalonamento contínuo, você pode ligar a própria avaliação de desempenho, ainda mais o 360 graus, que tenha muito mais subsídios concretos para que você chegue a um resultado. Você pode ligar esse tipo de avaliação a um plano de cargos e salários, por que não? Ou até mesmo a trabalhar o que a gente chama de participação nos resultados em função do alcance quantitativo e qualitativo de metas. Enfim, você pode, com o passar do tempo, ir aumentando a expectativa do profissional em função de ações que, de certa maneira, venham a ratificar o compromisso do funcionário com a avaliação de desempenho. Bom, vamos entrar agora num procedimento que eu julgo ser muito importante e, inclusive, é necessário que você preste muita atenção, que é exatamente a criação de um modelo de avaliação 360 graus. Eu digo que na administração, por mais que se tente, é muito complicado nós trabalharmos com o que a gente chama de receita de bolo. Cada caso é um caso, mas por nós tratarmos de uma técnica, certamente passos deverão ser seguidos, e aí, logicamente, a maneira como você trabalha esses passos é que é algo particular seu, mas os passos deverão ser seguidos para a construção de um instrumento mediante utilização de técnica. Então, nesse sentido, vamos lhe apresentar aqui os passos que você, enquanto gestor, criador desse sistema de avaliação de desempenho, deverá seguir para que possa criar o melhor instrumento possível, a melhor sistemática possível e, consequentemente, aplicá-la de forma realista dentro da sua organização, dentro do seu dia a dia corporativo. Você pode analisar a figura que vai aparecer na tela nesse exato momento e certamente terá, digamos, uma imagem clara de que basicamente devem ser adotados, digamos, 3 grandes passos, vamos dizer assim. No primeiro passo, eu digo que são questões fundamentais para um processo de avaliação de desempenho em 360 graus, porque lá você vai verificar quem vai avaliar, o que vai ser avaliado, ou seja, quais são os critérios de avaliação, e vai determinar também qual a periodicidade da avaliação. Essas 3, digamos, grandes decisões são importantes no sentido de moldar o instrumento, a sistemática, melhor dizendo, que você vai criar dentro do seu cenário corporativo, dentro do seu dia a dia de trabalho profissional. Depois, num segundo momento, você vai buscar trabalhar toda a questão da construção do instrumento de pesquisa, instrumento esse que é fundamental para a colocação prática e para a manifestação prática também dos avaliadores sobre os avaliados, bem como também vai trabalhar os quesitos e, digamos, treinar as pessoas para que possam, de certa maneira, se envolverem da forma desejada, melhor dizendo. E dentro dessa questão do treinamento, da questão da capacitação, é muito importante destacar que esse envolvimento, esse esclarecimento vai lhe possibilitar, enquanto gestor e até mesmo como, digamos, o mentor dessa sistemática de avaliação, menos dor de cabeça, tendo em vista que, como já mencionado, trabalhar com pessoas dentro desse tipo de sistemática é algo muito complicado. Num terceiro momento, a partir do momento que se faz a aplicação ou se prepara para fazer a aplicação, gestores subordinados vão se reunir para discutir as metas a serem alcançadas, tanto em níveis quantitativos bem como qualitativos, deixando tudo combinado para que efetivamente possa ser realizado o processo de avaliação de desempenho sem problema algum. Conforme visto ainda nessa figura, perceba que há mais 2 passos. O 4º e 5º passo, respectivamente, fala da avaliação em si, do processo de avaliação de desempenho propriamente dito, dentro da sua aplicação, e o momento da pós-avaliação, que é de fundamental importância para a manutenção daquilo que foi previsto, bem como também para a ratificação e elaboração de novos planos. Mas dentro da criação de um processo de avaliação 360 graus, eu digo que os 3 primeiros passos são de fundamental importância e que você, enquanto gestor, deverá prestar muita atenção na explicação que lhe segue. Bom, vamos começar com o seguinte ponto. Quem deve avaliar? É importante destacar mais uma vez que dentro desse processo de avaliação 360 graus, a pessoa ou as pessoas que farão parte dessa avaliação, elas deverão ter um contato muito próximo com o avaliado.
tendo em vista que, em função dessa proximidade, os resultados e as percepções também que vão gerar esses resultados de avaliação, elas tendem a ser mais realistas, mais fidedignas ao dia a dia do avaliado. É muito complicado quando a gente fala de avaliação de desempenho, independente seja 360 graus ou não, de que quando uma pessoa que não tem uma familiaridade, não tem um contato com o avaliado, faz a avaliação, os resultados realmente refletem algo que não necessariamente é verdadeiro. Muito pelo contrário, realmente existe uma grande premissa de que os resultados estarão aquém daquilo que está sendo demonstrado. Isso é algo muito complicado porque acaba, digamos, possibilitando a criação de todo o envolvimento emocional por parte do avaliado, dizendo que o processo é tendencioso e injusto e, consequentemente, você, enquanto gestor, para reverter essa situação, vai ter que, digamos, gastar muito esforço de comunicação e de convencimento para fazer com que esse avaliado se sinta, digamos, visto, analisado de uma forma justa. Então isso é algo muito complicado. Por isso que é importante você, enquanto gestor, considerar que dentro do processo de avaliação 360 graus, as pessoas que farão parte dessa avaliação, elas devem ter um contato próximo, direto com o avaliado. Se você verificar na figura que vamos lhe apresentar nesse momento, você poderá perceber que dentro do processo de avaliação 360 graus, várias pessoas podem, digamos, fazer essa avaliação. Então, preste atenção na figura e você perceberá que, como se fala 360 graus, o avaliado é o elemento central, em que ao redor do avaliado nós podemos ter inúmeras pessoas, inevitavelmente em função dos cargos, obviamente, mas inúmeras pessoas realizando essa avaliação. Então vamos explicar ponto a ponto que tipo de pessoas podem participar desse processo e as relações com os avaliados. É muito comum dentro do processo de avaliação nós termos o superior hierárquico fazendo a avaliação. E o superior hierárquico, até por, digamos, estar dentro de uma escala superior, em função do avaliado, tem um contato direto e tem também a função do controle. Então é muito comum dentro desse processo o superior hierárquico participar da avaliação de desempenho 360 graus, porque esse nível de envolvimento que ele tem com o avaliado é muito grande e dentro de uma relação até mesmo próxima de controle, ele consegue, digamos, traduzir melhor aquilo que, de certa maneira, o avaliado vem desenvolvendo ao longo do tempo. Uma outra pessoa, um grupo de pessoas que pode fazer a avaliação de desempenho de uma determinada pessoa, de um determinado funcionário, são os colegas de trabalho. Os colegas de trabalho podem ocupar o mesmo cargo do avaliado, bem como também podem ocupar cargos complementares, subsequentes às atividades desenvolvidas pelo avaliado, e por terem uma relação muito próxima com o mesmo, elas conseguem, digamos, trabalhar de uma maneira muito mais realista, muito mais fidedigna as suas percepções em função do trabalho apresentado. É muito comum as organizações de hoje trabalharem dentro do seu processo de avaliação de desempenho em 360 graus, o colega em específico, porque certamente, em consonância com a visão do seu superior hierárquico, pode trazer realmente um cenário muito mais concreto, muito mais fidedigno. Então, isso é importante destacar que os colegas de trabalho, geralmente, dentro do processo de avaliação de desempenho 360 graus, são figuras que fazem parte e contribuem para a melhoria contínua desse funcionário avaliado. É muito comum, dependendo também do cargo avaliado, que pessoas que estejam na hierarquia inferior participem desse processo. Apesar de se ter, digamos hoje, no dia a dia, uma percepção de que esse tipo de contribuição não necessariamente reflete a realidade, organizações bem resolvidas e que já estão, digamos, consolidadas no seu processo de avaliação de desempenho, acabam utilizando o que a gente chama do, digamos, funcionário da hierarquia inferior. Ou seja, o funcionário na qual a chefia está trabalhando diretamente. Ou seja, a pessoa que participa de um cargo, ocupa um cargo que está de maneira diretamente inferior ao cargo avaliado, pode fazer esse tipo de avaliação. É importante destacar que, querendo ou não, por ser um processo considerando uma visão
positiva, uma visão moderna da avaliação de desempenho, por ser um cargo que está abaixo do nível de hierarquia, não necessariamente significa que os resultados serão sempre bons, muito pelo contrário. Muitas vezes, dentro da relação do dia a dia, a pessoa que está sendo avaliada consegue transparecer uma imagem e principalmente uma visão de que os feedbacks, mesmo que vindo de baixo, são importantes para a sua melhoria pessoal, para a sua melhoria profissional. Então, organizações de hoje, assim, organizações do dia a dia, que, digamos, têm o processo de avaliação de desempenho consolidado e até mesmo como um case de sucesso, contemplam sim a questão da participação do funcionário que está imediatamente abaixo da hierarquia. Ou seja, então dentro desse processo de avaliação de desempenho, nós já temos pelo menos o envolvimento de 3, digamos, níveis distintos. O superior hierárquico, a pessoa que está abaixo da hierarquia do cargo avaliado, bem como a participação dos colegas. Por aí já fecharia digamos, um parâmetro já de 360 graus. Porém, existem outras participações, outros envolvimentos que eu vou lhe explicar agora nesse momento. É muito comum também as organizações criarem comissões de avaliação de recursos humanos para que esse trabalho se torne muito mais produtivo, muito mais abrangente e menos tendencioso. Porém, trabalhar com comissões de recursos humanos, se não houver aquele contato que eu já havia mencionado agora há pouco, se não houver isso, fica muito difícil, digamos, ter uma avaliação fidedigna à realidade. Mas as comissões, sem sombra de dúvida, as organizações hoje estão trabalhando com uma estratégia muito interessante, que é o quê? Num determinado setor, num determinado nível de envolvimento com o avaliado, criam-se comissões, ou seja, grupos de pessoas com um fim específico, que tenham um relacionamento direto com o avaliado para fazer esse tipo de ponderação. As comissões, inclusive, têm se destacado justamente para ratificar já pontos levantados e principalmente para obter um nível de envolvimento maior e, consequentemente, por parte do avaliado, não ficar aquela imagem de que os resultados são dirigidos ou são construídos à vontade ou contra a vontade dos mesmos que estão participando. Um outro, digamos, contribuinte para o processo de avaliação de desempenho em 360 graus pode ser o que as organizações denominam de órgão de recursos humanos. Também, de certa maneira, muito comum as empresas terem seus setores de recursos humanos consolidados com uma estrutura formal da mesma. Organizações de grande porte, por exemplo, trabalham com isso. Organizações de micro, médio porte não necessariamente trabalham com um setor de recursos humanos específico. Porém, o órgão, o setor de recursos humanos, uma vez existente, ele pode até sim trabalhar dentro desse processo de avaliação de desempenho em 360 graus, pode trabalhar, digamos, de maneira a contribuir nesse processo de avaliação. Porém, mais uma vez, se esse órgão não tiver um contato direto com o avaliado, essa contribuição não será positiva ou não será vista como positiva, porque como não tem uma proximidade com o avaliado, talvez os resultados que sejam apresentados ou estejam bons demais ou estejam ruins demais, mas não significa que eles estejam ou sejam realistas demais. E o importante é que o resultado seja o mais realista possível. Mais, digamos, outros participantes que, de certa maneira, contribuem para o processo de avaliação de desempenho em 360 graus são os que nós chamamos de clientes, sejam eles internos ou externos à organização. Em relação aos clientes, deveremos aqui fazer uma ponderação para você, enquanto gestor, tomar um certo cuidado. Clientes externos, por exemplo, eles contribuem sim de forma significativa. Aquele ditado que o cliente tem sempre a razão, realmente é um ditado importante. Porém, dependendo do momento, dependendo da circunstância, nem sempre o cliente tem a razão. E é importante destacar isso porque, às vezes, o seu melhor funcionário, de repente, num determinado momento, foi mal interpretado, será avaliado de forma negativa ou injusta por alguém que não necessariamente acompanha o dia a dia deste profissional. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de envolvimento, porque os clientes externos eles podem contribuir sim, de forma inclusive significativa, dentro desse processo no intuito, digamos, de ratificar algumas ponderações, algumas considerações que já foram feitas por outras pessoas que têm um envolvimento muito maior.
O mesmo raciocínio vale para os clientes internos. Quer dizer que, de certa maneira, por não terem esse envolvimento tão frequente, tão contundente com o avaliado, muitas vezes podem ter uma percepção equivocada do que está acontecendo e, de certa maneira, denegrir todo esse processo por não ter uma visão concreta e coerente da realidade. Por fim, e de forma até proposital, deixei para mencionar algo que nas organizações de hoje é um nível de envolvimento que gera bastante discussão. Uma outra contribuição para o sistema de avaliação de desempenho em 360 graus é o que a gente chama da autoavaliação. E quando se fala de autoavaliação, é exatamente a pessoa que está no cargo fazer as suas devidas ponderações, considerações sobre o seu desempenho. A autoavaliação ela deve ser, digamos, trabalhada com muita cautela, com muito cuidado, porque se a cultura organizacional for percebida de que a avaliação de desempenho é algo que vem no intuito de punir o funcionário, certamente essa autoavaliação ela será feita de uma forma equivocada. Por que eu digo isso? Porque é muito comum, em função da percepção de uma cultura punitiva, que o funcionário queira se proteger dentro do aspecto organizacional. Então, logicamente, ele vai considerar que os seus pontos avaliados estão sempre excelentes ou são sempre muito mais do que a realidade proposta. Porém, se o funcionário perceber de que a cultura organizacional é da melhoria contínua e ao invés da punição trabalhar essa melhoria, esse resultado da autoavaliação será algo muito interessante, porque pode vir a ratificar as percepções dos demais participantes, bem como também pode servir como um grande ponto de partida para uma discussão pós-avaliação que naturalmente todos os gestores deverão fazer com seus avaliados. Em suma, a autoavaliação ela é interessante e importante porque ela possibilita esse ponto de partida e possibilita com que o funcionário, na condição de avaliado, possa dar, sim, os seus devidos créditos ou até mesmo débitos, por que não, em relação às atividades desenvolvidas. E é importante destacar que, em função disso, esse nível de envolvimento para com a avaliação de desempenho tende a ser muito mais positivo do que negativo. Em suma, o método de 360 graus, no que tange a questão do quem vai avaliar, você, enquanto gestor, deve pensar nisso. Quem são as pessoas que deverão fazer parte desse tipo de avaliação e qual é ou quais são os papéis que essas pessoas desenvolverão na medida em que participam da avaliação. Dando continuidade, então, aos elementos relacionados ao primeiro passo, ainda também na questão do quem vai avaliar, você, enquanto gestor, para que, digamos, possa transformar esse processo em algo mais equilibrado, mais harmonioso, pode trabalhar a filosofia dos pesos. Quer dizer, o que significam esses pesos? O peso de uma pessoa que participa diretamente do processo de avaliação de desempenho de um determinado funcionário deverá ser igual, por exemplo, ao peso de uma pessoa que não participa, que não tem envolvimento direto? É esse tipo de questionamento que você pode fazer para que, digamos, transforme esse resultado em algo compatível, equilibrado e, consequentemente, tenha uma visão mais justa desse processo. Então, eu digo o seguinte, pessoas que, de repente, não têm um envolvimento muito grande dentro do processo de avaliação de desempenho, poderiam ter um peso menor nas suas ponderações do que, por exemplo, um chefe imediato que tem um envolvimento tão grande quanto, e naturalmente a sua ponderação deveria ser considerada como algo de muito mais contribuição. Então os pesos é importante você destacar e você, enquanto gestor, pode promover o que lhe bem entender. Porém, se quiser, por exemplo, deixar todos os avaliadores com os pesos iguais, fique a seu critério. Quanto à periodicidade da avaliação, elas podem ocorrer mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, quadrimestral, semestral ou anual. Dependendo do tipo de avaliação que você fizer, é muito importante que você tenha claro que a questão do tempo, toda ação de resposta, ela precisa ser assimilada pelo funcionário e, consequentemente, a organização precisa também manifestar condições para que ele, enquanto profissional, desenvolva, digamos, ações de melhoria e apresente no seu dia a dia dentro de um período hábil para uma próxima avaliação. Por isso que as organizações hoje fazem avaliações ou semestrais ou anuais. Semestrais, ocorrendo 2 no ano, eu digo que são mais comuns, porque enquanto num prazo de avaliação
você, a partir do momento que determina 2 no ano, você consegue fazer um acompanhamento mais sistemático e, dependendo do tipo de mudança necessária, ou até mesmo intervenção externa, que muitas vezes não são controláveis pelo gestor, esse tipo de avaliação possibilita uma mudança de foco, uma mudança de rumo com muito mais certeza, muito mais condições para que as pessoas possam assimilar, o que não necessariamente ocorre na anual. Se porventura ocorrer apenas uma avaliação durante o período, é muito arriscado para a empresa trabalhar esse tipo de feedback, tendo em vista que a partir do momento que é feita essa avaliação, ou seja, ao final do ano ou no início do ano, todo o restante do período foi, digamos, trabalhado sem um devido feedback, e seja ele de melhoria ou até mesmo no sentido de manifestar as questões negativas, e esse tipo de avaliação anual é arriscado para fazer um ajuste de conduta. Imagina no dia a dia prático, se um funcionário vem fazendo as atividades de forma equivocada, somente a partir do momento que ocorrer a avaliação anual, depois de um determinado período, fica claro que essa avaliação de fato foi equivocada, imagina para o gestor o quanto não foi perdido de desempenho com esse tipo de avaliação. Então, temos que tomar cuidados com avaliações com períodos longos demais. Porém, cabe destacar também que isso não significa que nós temos que fazer avaliações com períodos curtos demais, porque existem determinadas circunstâncias, principalmente as comportamentais, que por mais que se queira, não é em uma semana, 2, um mês, que os resultados aparecerão. Então, avaliações com tempos curtos demais também podem ser equivocadas, negativas, a não ser que, logicamente, a empresa tenha pessoas que se disponibilizem a ficar controlando, monitorando o funcionário de tal forma que, digamos, não façam mais nada além daquilo que controlar, o que, considerando hoje o dia a dia corporativo, é praticamente impossível. Dando continuidade, então, aos passos para a construção de um sistema de avaliação de desempenho em 360 graus, vamos entrar agora na determinação de critérios do que será avaliado. E, na verdade, essa determinação de critérios do que será avaliado, você, enquanto aluno, você precisa fazer um resgate e, de repente, dar uma verificada na forma da construção de um instrumento de pesquisa. É dentro dessa forma de construção de um instrumento de pesquisa que você verificará quais são os critérios necessários para a construção de um sistema de avaliação de desempenho 360 graus. O que eu posso lhe adiantar, sim, é que esses critérios eles são inerentes ao cargo que a pessoa ocupa, e esses critérios são derivados de missão, visão, valores e princípios. Tendo em vista que você verifica quais são esses critérios, e principalmente consegue, mediante a construção de um instrumento de pesquisa, trabalhar, digamos, de forma explícita o que deverá ser avaliado, naturalmente você terá subsídios plenos para depois fazer um treinamento de forma antecipada à avaliação das pessoas que participarão desse processo. Então, resgatando, na determinação de critérios, é importante que você pesquise e verifique como se faz a criação de um instrumento de pesquisa. Mediante a criação de um instrumento de pesquisa, você verificará que isso é fruto da contribuição do cargo em específico, bem como missão, visão, valores e princípios. Esses são os critérios a serem avaliados de forma qualitativa, que tem inclusive um aspecto, uma concentração muito grande em nível comportamental, bem como também de forma quantitativa, que é inerente ao cargo, àquilo que se espera de um funcionário no seu desempenho do dia a dia. Por fim, você, antes de aplicar a avaliação de desempenho em 360 graus, você deve treinar todos, mas sem exceção, todos os participantes, para que eles entendam bem qual é o seu papel dentro desse processo. Sem o treinamento fica realmente muito difícil, porque as pessoas não receberão uma orientação preliminar de como deve proceder, ou como devem proceder, melhor dizendo, digamos, a sua avaliação, como devem fazer a sua avaliação e como devem participar de acordo com os moldes da empresa. Tenha sempre em mente que, se não for comunicado, se não for treinado, as pessoas não necessariamente, digamos, descobrirão por si só. E depois que for aplicado e sem o devido treinamento, não adianta você, enquanto gestor, reclamar, porque você perdeu uma ótima oportunidade de fazer isso da maneira correta. Bom, vimos na aula de hoje todos os pontos relacionados à criação e à implantação de um instrumento de avaliação de desempenho 360 graus. E não só do instrumento,
mas de uma ferramenta de avaliação de desempenho 360 graus. Espero que você tenha prestado bastante atenção nessas aulas e principalmente tenha, digamos, alcançado o objetivo da mesma, que era lhe proporcionar subsídios para entender toda a dimensão desse conceito, toda a dimensão dessa aula que, de certa maneira, é muito importante para a sua aplicabilidade cotidiana. Como dicas de estudo, eu sugiro para você o livro de um cidadão chamado Germano Reis, Avaliação de Desempenho 360 Graus, um instrumento de desenvolvimento gerencial.